Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus nessa noite pela oportunidade em que o Senhor nos concede estar na sua casa para junto nós adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Para nós não perdermos tempo, vamos ficar de pé. Vamos ler um texto da palavra de Deus para a nossa meditação. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Esse texto, essa semana toda eu tenho meditado nele. E não tem culto certo para pregar a palavra. Tem culto para crente estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje é um dia. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 23. Glória a Jesus. Todos encontraram? Esse texto foi até o texto utilizado na escola bíblica dominical. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, em outra versão, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Senhor, te agradeço por esta palavra. E te pedimos, Pai, nesta noite que o Senhor venha nos guiar através das Sagradas Escrituras. Que teu Espírito Santo nos encha. Que abrindo a nossa boca o Senhor fale ao nosso coração e ao nosso entendimento. Que, Senhor, o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Espírito Santo, nos ajude. Pai, não tenho nada a oferecer, mas o Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria e graça. Por isso, Pai, eu te peço, nos ajude em o nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vou ser rápido, não irei me estender, que não é do meu costume. Mas eu quero trazer para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Todos nós sabemos que existe uma liturgia, os cultos, principalmente na denominação evangélica que nós frequentamos, existem os diversos tipos de trabalho. Culto de quarta-feira, ele tem todo um dinamismo. Culto de segunda-feira tem um outro dinamismo. Culto de domingo, escola bíblica dominical, culto de oração, círculo de oração, consagração. Mas todos esses cultos têm algo principal, algo primordial, que é a adoração ao nosso Deus. E esse texto aqui, escrito por esse homem de Deus, o escritor dos Hebreus, que a Bíblia não relata quem é o único livro do Novo Testamento que não tem autor definido. Alguns até dizem que é Paulo, mas se observarmos não parece ser Paulo. Mas o que ele traz para nós é algo de um significado muito grande. E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Quando ele escreve aos Hebreus, ele estava mostrando para os israelitas, aqueles que professavam a fé judaica no Deus de Israel, mostrando, fazendo uma comparação do Velho Testamento, das profecias que Deus havia, através dos seus profetas, falado da pessoa de Jesus Cristo, trazendo para aqueles que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor,
aos novos crentes na fé, que eram de origem judaica, e ele estava trazendo para os irmãos aquilo que Deus estava querendo que eles entendessem, e que nós nesta noite também viemos renovar o nosso entendimento e saber a vontade de Deus na nossa vida. Quando nós lemos aqui na minha Bíblia, tem um enunciado que diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. O escritor está dizendo o privilégio que agora nós temos de ter acesso à presença de Deus. Talvez muitas pessoas não tenham entendido e achou que isso aqui que acontece é uma coisa que sempre aconteceu. Mas quando nós lemos a palavra de Deus lá no livro de Levíticos, o Senhor dá uma ordem a Moisés e Arão, porque os 2 filhos de Arão já tinham sido mortos pelo Senhor. Eles haviam entrado no santo do santo de qualquer jeito, e Deus, porque Ele é santo, e Ele é justo, e a sua justiça é perfeita, a Bíblia fala que Deus fulmina os 2 filhos de Arão, eles perdem a vida. Então o Senhor começa a dizer: olha, a partir de agora, Arão não tem mais a liberdade de entrar a todo momento que ele quiser no Santo do Santo. A partir de agora existe uma lei que lhe permitirá entrar somente uma única vez no ano. E para entrar na minha presença, ele não pode entrar de qualquer jeito. E aí o Senhor começa a dar todas as diretrizes. E diz: precisa-se de 2 animais para o sacrifício. Um animal ele vai ter que sacrificar para que seus pecados sejam expiados, porque ele não pode entrar na minha presença em pecado, ele não pode entrar na minha presença de qualquer maneira, porque senão estará fadado também a perecer como seus 2 filhos. Então Arão era necessário na entrada do tabernáculo, ele faz um sacrifício, oferece pela sua vida. Logo depois o Senhor diz para ele: olha, a partir de agora você vai ter que trocar as tuas vestes, não se pode entrar na minha presença com veste suja, precisa estar com a veste nova, a veste tem que ser limpa, e também você não pode entrar imundo, precisa se lavar com água. Depois que ele se lava com água, depois que ele se veste com as vestes sacerdotais, e depois que ele faz o sacrifício, e eu aceito esse sacrifício, então o sumo sacerdote vem se apresentar diante de mim, trazendo na sua mão o incenso, e a Bíblia fala que ele entra no santo do santo, e começa aquela fumaça começa a se manifestar naquele lugar, e o Senhor disse: eu irei me apresentar, eu irei me manifestar na tampa da arca da aliança, no propiciatório ali eu falarei com Arão, e ele levará para o povo. A Bíblia estava falando o quê? Que para falar com Deus somente o sumo sacerdote tinha o acesso. Quando Deus queria falar com o povo, Deus podia usar qualquer pessoa sendo chamado como profeta. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: isso aí mudou, você precisa entender, nós precisamos valorizar a nossa entrada a este lugar. Eu estou dizendo, sabe por quê? Porque muitas vezes já se perdeu a identidade de culto ao Senhor. Muitos têm levado as coisas de Deus de qualquer maneira, muitos têm entrado de qualquer jeito. Mas eu lembro de um texto que me diz que eu preciso guardar os meus pés quando eu entrar na casa do Senhor. Eu preciso entender que quando eu venho a este lugar, eu não venho aqui para passear, eu não venho a este lugar como encontro social. Eu não posso pensar que estou vindo aqui somente para receber, não. Eu preciso ter o primeiro ponto, que eu preciso entrar neste lugar para adorar. E quando eu venho adorar o Senhor, eu preciso vir com o coração buscando, com o coração
coração contrito, eu não posso vir de qualquer jeito. Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor cheio e queremos ser cheio aqui. Eu preciso entender, eu preciso me esvaziar, eu preciso me lavar, eu preciso me desfazer das impurezas, para que eu possa vir a este lugar e sentir a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente vem e volta do mesmo jeito. Por que tanta apatia no culto? Por que tanta dificuldade? Então o escritor aos Hebreus nos dá umas diretrizes. Eles falam para aqueles, estavam falando para aqueles irmãos, porque eles entendiam que somente o sumo sacerdote disse: não, o negócio mudou. E ele faz um convite, aleluia. Tende, pois, irmãos, agora você tem ousadia para entrar no Santo do Santo. Antigamente tinha um processo, mas agora você pode entrar. Eu estava dizendo, quando eu chego à igreja, quando você dobra os seus joelhos, em qualquer lugar, quando você eleva o teu pensamento ao trono da graça, entenda, agora você pode, com ousadia, entrar na presença de Deus e falar com o Senhor. Só que ele estava dizendo algo muito interessante nesta noite. Ele diz: olha, entremos, pois, com ousadia, para entrar onde? Não é em qualquer lugar, é no Santo do Santo. Pelo que? Pelo sangue de Jesus. Aí nós vamos voltar de novo lá no livro de Levíticos. O Senhor disse para Arão: você primeiro tem que oferecer por você. Só que a Bíblia fala que toda vez que fosse entrar, tinha que se oferecer o sacrifício. Sabe por quê? Porque aquele sacrifício de animal era incompleto. Aquele sangue era derramado, mas era incompleto. Era necessário fazer continuamente, durante toda a existência que o templo teve, que o tabernáculo teve. Todas as vezes que o sumo sacerdote tinha que entrar, um animal precisava ser imolado. Só que aqui o escritor dos Hebreus está dizendo: mas agora você entra, porque alguém maior entrou e ofereceu um sacrifício perfeito, e esse se chama Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Está dizendo: pelo sangue de Jesus Cristo, agora você pode se apresentar diante de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo, você pode entrar neste lugar e falar com o teu Pai que está no céu. Pelo sangue de Jesus Cristo, você agora tem ousadia. E eu preciso entender, quando me fala que eu tenho ousadia, ele também estava dizendo, e que não é de qualquer maneira. Eu preciso entender a quem eu estou me reportando. Não é porque eu tenho o sangue de Jesus Cristo me deu liberdade, que eu posso me reportar ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que é uma miríade de serafins que o adora eternamente. É o mesmo que chegou para Moisés e disse: Moisés, o homem que me vê face a face morre, porque eu sou santo. É este Deus que nós entendemos que está aqui neste lugar, e que nós temos a certeza que está aqui. Mas ele está dizendo: olha, pelo sangue de Jesus você pode entrar, mas é pelo caminho que ele nos consagrou. É pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Porque ele nos consagrou. Agora você vai entender uma coisa. Carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Vós, porém, a gente tem que entender isso aqui. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você não é qualquer pessoa, e você precisa valorizar isso.
Tem pessoas que não valorizam a salvação, tem pessoas que não valorizam ser chamado de cristão, tem pessoas que não dão valor, e a Bíblia fala no próprio livro de Hebreus 15, que muitos trocarão o seu direito de primogenitura como prato de lentilha, como fez a Esaú. Muitos estão trocando a presença de Deus pelas coisas banais que se perde da vida. E o apóstolo Pedro diz o seguinte: olha isso aqui, quem é você? Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está dizendo agora nós somos sacerdócio real. Por isso que Jesus morre na cruz lá fora, e agora Ele nos dá acesso. Agora você é sacerdote real. Você não precisa ser da linhagem de Arão para poder entrar no santo do santo, não. Você pode a partir de hoje entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, a partir do momento em que você dobra o seu joelho e você confessa a Ele como o seu Senhor, que você reconhece que é miserável pecador e que você precisa de Deus na sua vida. Aí Deus se manifesta para você de uma forma sobrenatural. Aleluia. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela sua carne. Por que falou de véu? Quem já estudou, quem vem para a escola dominical já aprendeu, sabe que existia um véu muito alto depois que construíram o templo de Salomão, e depois até que reconstruíram o templo segundo. Havia um véu muito alto, porque o templo ele era alto, e era um véu muito alto que separava o santo do santo lugar, e este véu era grosso. E a Bíblia fala que quando Jesus está na cruz do Calvário, e quando Ele vê que todo o seu sangue foi derramado, e Ele vê que já derramou todo o seu sangue, que Ele ofereceu-se como sacrifício vivo, Ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para o céu e disse: Pai, tudo está consumado, eu entrego a Ti o meu espírito. E a Bíblia fala que a sua cabeça tomba. Quando acontece aquilo, a Bíblia fala que o céu se escurece, há um grande terremoto, e o véu do templo, que era a separação entre nós e o nosso Deus, aquele véu que só podia entrar uma vez por ano, e se entrasse de qualquer jeito era morto. Agora esse véu começa a ser rasgado do alto a baixo, não foi de baixo para cima, para que alguém dissesse: ah, foi um homem que rasgou. Não, a mão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa separação eu estou tirando a partir de hoje, aleluia. E Ele rasga do alto a baixo, como a carne de Jesus foi rasgada no madeiro, chicoteada, esbofeteado, assim também, no mesmo entendimento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Tendo agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus, esse é Jesus. Agora é o versículo chave: aproximemo-nos, se aproxime diante do Rei, se aproxime diante do Deus Todo-Poderoso. Agora você pode, só que Ele pede uma coisa: sinceridade no coração. Coração sincero, porque Ele sonda o coração, Ele sabe de tudo que passa aí dentro.
Não adianta eu querer disfarçar, eu ter palavras bonitas, não. Deus sonda o meu coração e vê a sinceridade. Ele sabe como é que eu e você entra neste lugar. Ele diz: venha e se apresente diante de mim com sinceridade. Fale o que está acontecendo, porque eu quero ouvir. E agora vem um versículo que eu vou puxar a orelha de uns irmãos. Eu tenho que me aproximar com o coração sincero e plena certeza de fé. Rubens, me perdoe. Eu vou falar uma coisa aqui. Quando você chamou as pessoas, foi Deus que mandou chamar. Só que às vezes a gente pensa: meu Deus, eu queria que todo mundo viesse. Mas tem hora que somente é alguns que Deus quer fazer, porque vem com certeza de fé. Tem pessoas que estavam aí, até pensou, mas não estava com certeza de fé. Então mesmo que viesse, talvez não iria receber. Porque a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia. Não adianta eu vir aqui por vir. Eu preciso crer que Jesus está aqui. Eu preciso crer que Jesus cura. Eu preciso crer que Jesus liberta. Eu preciso crer que Jesus transforma. Porque senão eu sou igual a alma, igual as ondas da praia. Como o pastor falou na segunda-feira: vem, 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 e bate na areia e retorna. Nunca avança, chega num ponto e retorna. E muitas vezes a gente culpa isso, culpa aquilo outro. Não, o nosso Deus continua sendo o mesmo, santo, perfeito. Ele é o Deus todo-poderoso. É Ele que abriu o mar vermelho para o povo passar. É Ele que sustentou o povo no deserto. É Ele o mesmo que curou lá, que ressuscitou Lázaro. É o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o mesmo que levantou através de Pedro a sogra que estava enferma, estava com febre. Esse é o mesmo Deus. E Deus está dizendo: eu preciso vir com sinceridade. Eu não posso vir de qualquer jeito. Eu não posso vir com a conversa mais ou menos, não. Eu preciso ter sinceridade para falar com Deus. Só que eu preciso vir com fé, com certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Quando Arão estava lá e ele oferecia o sacrifício, era purificado, era perdoado, era escondido os seus pecados, era tirado. A sua culpa caía sobre o animal. E aqui eu vou abrir outro parênteses. Eu estava conversando com uma pessoa e disse: às vezes as pessoas não entendem. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque quando o povo errava, era necessário vir diante do sumo sacerdote. A Bíblia fala que botava a mão na cabeça do animal e tinha que falar. Tinha que falar. Porque não era de qualquer jeito. E há uns dias atrás eu tive um sonho e eu falei com a minha esposa, eu fiquei preocupado. Jesus, eu sonhei que estava no lugar e foi 5 horas da manhã, nítido. Às vezes os meus sonhos são muito cheios de detalhes. Um móvel muito bonito, daquele laqueado bonito, as pernas do móvel pareciam estilo vintage, aquele móvel antigo. E tinha muitas gavetas. E aí quando se abre, eu estava em outro, como se eu estivesse em outro. Quando se abre uma das gavetas, era um enxame tão grande de baratas, era muita barata. Baratas pretas grandes, velhas, baratas pequenas, novas, mas era muito. E aí minha esposa me chama, me grita: amor, corre aqui, ajuda. Eu lembro que estava o meu sogro, que é pastor, estava lutando para matar aquelas baratas. O meu outro cunhado, que não é dessa cidade, Santo Estevão, ele também corria e eu corria para ajudar. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Aparentemente está tudo muito bonito, mas tinha um lugar que
tinha coisa velha, porque barata só esconde em lugar que tem sujeira, coisa velha, estragada para se alimentar. Eu disse, meu Deus, só pode ser coisa escondida. E quando eu estava lendo esse texto, que eu fui lá para o livro de Levítico, eu entendi. Porque quando alguém chegava e havia cometido algo, ele teria que confessar, para que a sua culpa fosse tirada. E a Bíblia diz que o pecado não confessado, Davi disse, enquanto o Senhor, eu não confessei os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Davi havia cometido algo muito grave, mas Davi calou a boca. Deus teve que enviar o profeta para que fosse elucidado, que fosse trazido exposto, e aí ele se arrepende. E eu preciso dizer que por isso que muitas vezes Deus precisa fazer um tratar no meio da sua igreja, para que a unção do Espírito Santo volte a se manifestar de uma forma sobrenatural. Porque aqui estava dizendo que era necessário que confessasse seus pecados, e quando se oferecesse aquele sacrifício, ele tivesse a sua culpa tirada. E mais a de seguinte diz, e eu preciso ter o meu corpo lavado com água. Aí eu disse, meu Deus, quando eu disse assim, eu preciso lavar o corpo com água, eu fui lá para o Novo Testamento. Jesus cinge a toalha e se abaixa para lavar os pés dos discípulos. Jesus chega para Pedro, Pedro disse, não, Senhor, não quero que tu faça isso, não sou digno. Pedro, se tu não me deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro diz, não, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode lavar até dar um banho completo. Disse, não precisa, Pedro, porque vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Eu disse, aqui está o segredo. Quando eu venho para a casa do Senhor, às vezes eu venho mundo em mundo. Talvez você está lutando para ter uma vida santa, mas você é inundado, a sua mente é bombardeada, o seu coração é bombardeado com tanta coisa que não presta. E muitas vezes durante a tua caminhada, os teus pés se sujam de poeira. E o Senhor estava dizendo, olha, quando vem aqui eu lavo. A minha palavra é água cristalina. A minha palavra tem poder de limpar. Muitas vezes a gente chega aqui com a mente perturbada, chega aqui com a mente turbada, chega aqui preocupado. Mas quando o Senhor começa a falar, quando o Espírito Santo começa a visitar, quando o Senhor começa a falar através do louvor, através da oração, através da oportunidade e através da palavra, ela começa a entrar dentro de nós. Porque somente a palavra tem poder na divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir todas as coisas, somente ela tem poder de purificar. E estava dizendo, eu preciso estar com o meu corpo lavado em água pura, porque o escritor dos Hebreus estava fazendo uma comparação de tudo aquilo que o sumo sacerdote estava fazendo para poder entrar no Santo do Santo, e disse, a gente também tem que fazer a mesma coisa. Não é porque Jesus morreu na cruz que eu posso chegar de qualquer jeito, não. Eu preciso ter entendimento que eu sou agora sacerdócio real, e agora eu tenho que ter o meu coração sincero, eu tenho que estar com as minhas vestes limpas, porque eu estou entrando diante, não é de qualquer pessoa, é do Santo do Santo. Eu preciso ter reverência, eu preciso entender que Jesus está neste lugar, e que o Senhor quer operar maravilhas, mas muitas vezes Ele procura quem está dando lugar, Ele está procurando quem está na posição, para que Ele possa usar. Aí vem eu de qualquer jeito, fico esperando o outro, que Deus use ele, ele também vem. Aí aquele espera o outro, que o Deus use o outro, e o outro está esperando que a irmã que ora muito, que Deus use ela. Aí fica um esperando pelo outro, sendo que cada um de nós tem que ter o nosso próprio compromisso com Deus. Quando eu venho aqui à casa do Senhor, Senhor, eu preciso ter um compromisso contigo. O meu compromisso não é com o pastor, o meu compromisso não é com o líder, não. O meu principal compromisso é com o Senhor. Eu
eu vou lá te adorar. Muitas vezes muitas pessoas têm perdido o desejo de vir à casa de Deus por causa de A e de B, porque A falou de mim, porque B olhou para mim com a cara feia, porque C falou um negócio que eu não gostei. Vem cá, quem morreu na cruz por você? Quem foi que morreu por você? Você não está vindo aqui para ver A e B, você está vindo aqui para receber Jesus, para ver Jesus, para sentir Jesus. As demais coisas Deus vai trabalhando, você vai perdoando o teu irmão e teu irmão vai te perdoando, e a gente vai lutando para entrar no céu. Para encerrar, certeza de fé, coração purificado, da má consciência, lavado o corpo em água pura. E termina aqui: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Jesus te prometeu um céu. Jesus te prometeu um céu. O que o nosso presbítero Rubem falou aqui é de Deus. Só que muitas vezes a gente não entende. A Bíblia fala que a gente não recebe porque a gente pede mal para os nossos próprios deleites. Quando ele fala Deus pode abençoar, e uma coisa forte que ele falou diz o seguinte: quando Deus abençoa, você prospera, a obra de Deus prospera, desde que, completando, eu seja fiel ao Senhor e aquilo que Ele me der seja para a glória do nome dEle. Porque não adianta eu vir para buscar, por isso que diz que eu tenho que ter sinceridade. Se vir, Senhor, fazer igual a Ana. No dia que Ana mudou o repertório da oração dela, Deus mudou o cativeiro. Disse: se tu me deres um filho, eu vou te dar. Quando tu me deres, eu vou te devolver. E a Bíblia fala que depois que Deus deu Samuel, ela trouxe Samuel para o tempo e Deus deu outros tantos filhos a ela. Então, se você quer, Senhor, eu quero tanto que o Senhor me abençoe. Seja um patrocinador da obra, seja aquele que Deus vai te usar para abençoar alguém. Não seja: Senhor, eu quero ser abençoado para ser egoísta, ser abençoado para ser só para mim, não vou dar para ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou estender a mão, não vou ajudar o próximo, não vou ajudar a obra, não vou fazer nada, eu quero só para mim, Jesus. Então não te dou, porque a Bíblia não me ensina desse jeito. Confissão de esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Eu vou ler o 24 e o 25 e encerro. Consideremos também uns aos outros. Considere seu irmão, ame, ajudando um ao outro, para nos estimularmos. Vamos, um ao outro, e ao seu irmão disse: esforça-te, vamos para a igreja. Não é para eu ver alguém que está caído e eu acabar de matar, não. É para eu estender a mão e levantar. Eu sei que você caiu, eu sei que você está fraco, mas Jesus está conosco. Se levanta e precisamos continuar a jornada. Não deixemos de congregar. Aí eu entro naquele texto que foi da escola. Como é costume de alguns, que desde aquele tempo tinha crente que era assim. Não deixe de congregar, não. Façamos as demonstrações, tanto mais quando vede que o dia do Senhor se aproxima. Está dizendo, quanto mais chega a volta de Jesus, é para a gente estar mais unido no propósito de adorar o Senhor, de vir à sua casa, se encher de Deus e fazer a sua vontade. Então o culto de hoje é um culto voltado para adoração, um culto voltado para que Deus cure, um culto voltado para que Deus entre com providência, um culto de milagres. Senhor, preciso vir para a tua presença, como foi falado no texto, para que eu possa viver o meu milagre. Venha da próxima vez, coloca no teu coração aí: Jesus, eu vou vencer essa frieza, eu vou vencer essa falta de fé. E quando me chamar de novo, quando fizer um propósito, chamar quem quer vir aqui na frente, eu vou me levantar e eu vou. Você tem que fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Sabe quantas pessoas tinha? No mínimo 5.000.
E ela disse: eu vou romper essa multidão. Ele não vai nem me ver, mas eu só preciso fazer uma coisa: tocar nas orlas da sua veste. Jesus, eu sou pequeno, não sou muita coisa, mas Jesus, eu preciso tocar nesta noite nas tuas vestes. E quando tocar nas vestes de Jesus, dele sairá a virtude. É rompendo a multidão que você vence, é vindo aonde Jesus está, é vindo se encontrar com Ele. E eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Que Deus abençoe os irmãos.